Entre o amor e o egoísmo, nós somos livres para escolher Cristo radicalmente. E isso afeta até a família. O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você. Deu-me ternura. A vida de cada um de nós é construída sobre valores que nós escolhemos. A escolha é entre o amor e o egoísmo. A primeira leitura, que ouviremos logo a seguir, fala da escolha do povo de Israel lá em Siquém. Questionado por Josué, esse povo escolhe servir a Javé e rejeitar os ídolos. Ouçamos. Olá, me chamo Camille e hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Vamos lá. 21º domingo do tempo comum. A primeira leitura será sobre Josué, capítulo 24. Josué naqueles dias. Vamos lá. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. 2. Então Josué falou a todo o povo. 15. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. 16. E o povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque, 17. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. 18. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Graça e paz. Vocês observam, meus irmãos e minhas irmãs muito queridos, que esse capítulo 24 do livro de Josué, ele nos conta um episódio importante da história religiosa de Israel. É o episódio que passou para a posteridade com o título curioso de A Assembleia de Siquém. O momento vem logo em seguida à entrada na Terra Prometida. Moisés morreu, Josué assumiu a liderança e aparentemente não faz sentido nenhum que José queira saber a que Deus aquele povo quer servir. Ora, afinal de contas, já há uma aliança com Javé, Israel já entrou na Terra Prometida, mas é exatamente aí, nesse entrar na Terra Prometida, que mora o perigo. É nessa terra que os israelitas entram em contato com os outros povos. E esses povos adoram seus próprios deuses. E Josué exige uma resposta clara, livre, definitiva. E isso se parece com a nossa vida hoje. Aliás, meninas e meninos, muito queridos, muito amados, não se esqueçam do mandato de evangelizador que Jesus entregou a você, entregou a mim. Deixe o seu like, compartilhe, vamos evangelizar a nossos irmãos e irmãs mais e mais pelo mundo afora. Evangelizar é uma necessidade. Toda escolha exige renúncia, sacrifício, doação de si mesmo, às vezes o domínio das próprias paixões. Quando Paulo fala aos Efésios, ele associa a escolha do caminho de amor, agora no casal, com a missão de servir. É o que ouviremos agora. Carta a São Paulo, Efésios 5, do 21 ao 32. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Palavra de Deus. Graças a Deus. Isso parece conosco, parece com a nossa vida. Depois do nosso batismo, é como se fosse
a travessia do nosso Mar Vermelho, nós emergimos da água e professamos a fé, mas com o passar do tempo as circunstâncias mudam. A gente entra em contato com outros grupos, com outros momentos da nossa própria história, com outras emoções da nossa vida. Parece aquele povo lá em Siquém, em contato com aquele povo da terra que eles estavam acabando de receber. E nossa escolha precisa ser atualizada, permanentemente. E a cada mudança de rumo, nós precisamos responder à pergunta clássica: você crê no Cristo Jesus? Ou está mudando porque apareceu o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus medo, o Deus vaidade, o Deus prestígio? Temos que nos fazer uma pergunta. Nós estamos dando aos nossos irmãos o melhor exemplo de radicalidade na decisão de escolher o verdadeiro Deus? Lembremos de Josué, que antes de cobrar a escolha do seu povo, lá na nossa primeira leitura, proclama a todos a sua própria decisão, a sua própria escolha. Ele disse: porque quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa, disse a ele, né, serviremos ao Senhor. E São Paulo, quando fala aos Efésios, nessa carta linda, repleta de orientações, repleta de conselhos, ele quer nos esclarecer sobre o que quer dizer amor. Ele vai logo direto ao calcanhar de Aquiles da vida do casal e não deixa dúvida. O amor se manifesta na submissão e no serviço recíproco. E há uma frase de Paulo que pode causar estranheza. Ele se dirige às mulheres, lá no versículo 22, e ele diz: sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Será que Paulo aconselha mulheres a serem servas dos maridos, esquecendo que na vida dos casais ninguém é superior? E que Jesus e a igreja proclamam que marido e mulher têm os mesmos direitos e a mesma dignidade? Não. Paulo não esqueceu nada disso. E tanto não esqueceu que quando ele se dirige aos maridos, versículo 25, ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está dizendo aos maridos: amai. E segundo Cristo, amar é servir com uma radicalidade tão grande que nos leva a oferecer a própria vida, como Cristo fez pela igreja. Paulo está sendo assim ainda mais radical e exigente com os homens. Amem suas mulheres, sirvam a elas de tal modo que a elas vocês ofereçam a própria vida, como Cristo fez pela igreja. Portanto, homens e mulheres precisam se sentir muito felizes com esse recado de São Paulo. Sejam submissos uma ao outro, o um à outra, servindo e oferecendo a própria vida. E essa escolha não é simples, aliás, é bem difícil. É a escolha do caminho do amor trazido por Jesus ou a escolha do egoísmo, esse mundano, como nos revela o Evangelho de João, que proclamaremos logo em seguida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12, também vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se Jesus nos perguntasse, vós também quereis ir embora? Qual seria a nossa resposta? E nesse evangelho, Jesus entra de sola, despertando assombro, assustando.
Afinal, Jesus não está nem um pouco afim, meus queridos meninos e meninas, de ser transformado em um distribuidor de pão a preço promocional, ou de ser visto como um mágico operador de milagres. Ele reafirma o projeto de Deus e exige uma escolha através do comer o pão eucarístico, sacramento da vida eterna, com o risco da própria vida. E Jesus não retira nenhuma de suas exigências. O resultado não é bom. Muitos dos discípulos vão embora, mudam de rumo. Notem, irmãos e irmãs muito queridos, que antes Jesus falava aos judeus com muita frequência. Agora ele fala aos discípulos. Fala àqueles que já o ouviram e já devem ter condição de decidir o que escolher. Como lá no livro de Josué, ou hoje no dia a dia da nossa vida, Jesus pergunta aos discípulos, que aliás somos nós: quereis vós também retirar-vos? A pergunta por trás da pergunta é muito clara. Quereis ser minhas testemunhas? Quereis comer o pão eucarístico com o risco da própria vida? Nas palavras do padre Fernando Amilini, a resposta pode estar guardadinha, bem contada. Dizia ele: se a Eucaristia fosse um prêmio para os justos, ninguém estaria em condição de recebê-la. Mas como ela é o alimento oferecido aos homens pecadores, fracos, cansados, necessitados de apoio, podemos recebê-la. De nós, peregrinos aqui na terra, exige-se a atitude de quem reconhece a própria fraqueza e se aproxima da Eucaristia, que cura e fortalece. Quem se aproxima da Eucaristia com essa humildade e essa fé, recebe o remédio que cicatriza as feridas, cura e pode nos levar à vida eterna. Oremos, meninas e meninos muito queridos, oremos a Jesus, pela intercessão de sua Mãe Santíssima, para termos a decisão radical de seguir o caminho da doação da vida em favor dos irmãos, mesmo que esse seja o caminho que assusta, o caminho que afasta a maioria. Fiquemos na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. Amigos irmãos, amigas irmãs, não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se agora. Venha fazer parte dessa comunidade que prega a paz, o amor, a unidade como um caminho para nos levar à santidade. Observem que é um objetivo ambicioso, nem mais nem menos do que santidade. Continuemos, todos e todas, na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e feliz encontro. O amor maior me tocou, Vovô na liturgia. fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você.